Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, os deputados da Alerj votaram um projeto de lei que obriga as escolas e universidades da rede privada a reduzirem as mensalidades em no mínimo 30% enquanto durar o plano de contingência do novo coronavírus. A proposta dos deputados André Ceciliano, Dr. Serginho, Rodrigo Bacelar, Vandro Família e Giovanni Ratinho considera que as instituições de ensino estão com despesas reduzidas com manutenção, água, energia e alimentação, por estarem com as atividades presenciais suspensas. Além disso, os autores levam em consideração a redução da renda das famílias por causa da pandemia da Covid-19. O projeto recebeu 81 emendas e retorna para as comissões. Já na segunda sessão extraordinária, foi discutido o projeto de lei dos deputados Flávio Serafini e Vandro Família, que autoriza ao Poder Executivo conceder incentivos para que empresas passem a produzir insumos necessários para o combate ao novo coronavírus. A ideia é aumentar a produção de máscaras, luvas, respiradores mecânicos, por exemplo, e o estímulo poderá acontecer através de incentivos fiscais, concessão de financiamentos, realização de aportes financeiros ou pela intervenção produtiva direta nas empresas. Os interessados deverão apresentar projetos ao Gabinete de Crise do Estado do Rio de Janeiro. O projeto recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Reconversão produtiva é quando você aproveita algum parque produtivo, alguma indústria, alguma fábrica e transforma ela para que ela passe a produzir outros itens. Por exemplo, nesse momento de crise que a gente vive, é importante que a gente estimule boa parte da nossa indústria têxtil, indústria de vestuário, a fabricar máscara, a fabricar toucas, a fabricar capotes, equipamentos de proteção individual em geral que sejam produzidos através de tecido. Um outro exemplo é a gente pegar fábricas e fazer uma conversão para que elas possam produzir respiradores. A pandemia está nos colocando numa grave crise econômica e a conversão produtiva ela pode ativar setores da economia estratégicos no momento onde a gente precisa consumir determinados produtos em larga escala para enfrentar a pandemia. E por outro lado, para sair da crise, a gente vai estar vivenciando novos padrões de consumo, uma nova realidade. Também foi votado pelos parlamentares o projeto de lei que autoriza a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO, a refinanciar as parcelas vencidas dos financiamentos de veículos utilizados por taxistas e motoristas de aplicativo durante a pandemia. O projeto dos deputados Maxi Lemos e Vandro Família recebeu 17 emendas e voltou para as comissões. Muitos motoristas de táxis autônomos compraram veículos e emplacaram, estão fazendo o serviço. Nesse momento da pandemia, quando os seus serviços diminuíram por conta das pessoas estarem circulando menos, a grande maioria não está conseguindo pagar suas prestações. Isso ocorre também para quem faz o serviço de aplicativo do Uber. É a mesma coisa. Compraram veículos, tem prestações aí entre 500, 600, 1.000, 1.500, às vezes R$2.000 e não conseguem pagar. Ainda na segunda sessão extraordinária, o projeto do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2021 e prevê um déficit de mais de 27 bilhões de reais para o próximo ano, passou pelo primeiro dia de discussão na Alerj. O projeto volta à pauta nesta quinta-feira. Na terceira sessão extraordinária, foi debatido o projeto de lei de autoria dos deputados André Ceciliano, Vandro Família e Gil Viana, que autoriza a utilização dos recursos do Fundo Estadual de Cultura para adquirir, excepcionalmente, ingressos antecipados de mecanismos culturais como cinemas, teatros e casas de show. O objetivo é garantir verbas para esses estabelecimentos enquanto eles precisarem ficar fechados. Os recursos do fundo devem ser destinados prioritariamente ao pagamento de funcionários, corpo técnico e artístico. O texto substitutivo foi aprovado e segue para a sanção do governador. Eles vão se cadastrar na secretaria que vai definir a possibilidade de adquirir com recursos do Fundo Estadual da Cultura ingressos que vão estar valendo até o 31 de dezembro de 2021, para que, com a possibilidade dessa compra desses ingressos, esses equipamentos culturais possam garantir o emprego dos técnicos, dos seus funcionários do dia a dia, também do corpo artístico
de algumas casas. Também foi discutida a proposta que autoriza o governo do estado a destinar recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais para fornecer refeições para a população em situação de rua e vulnerabilidade social nos restaurantes populares. O projeto dos deputados Rosenberg Reis, Vandro Família e delegado Carlos Augusto recebeu 8 emendas e retornou às comissões. Na quarta sessão extraordinária desta quarta-feira, foi discutido o projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Saúde para garantir atendimento psicológico e social às pessoas que estão sofrendo de depressão em decorrência da Covid-19. O projeto estipula que os contratos tenham validade de 6 meses e que a Secretaria de Saúde fique responsável por definir a quantidade de profissionais a serem contratados, dependendo da demanda da rede. O texto substitutivo foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Na quinta sessão extraordinária, foi votado o projeto de lei que autoriza o governo do estado a adotar medidas de isolamento compulsório e integral, conhecido como lockdown, como forma de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas restritivas enumeradas no projeto está a possibilidade de proibir a circulação de veículos particulares, exceto para a compra de alimentos ou medicamentos, para transporte de pessoas para atendimento médico ou que estejam no itinerário de atividades essenciais. O projeto também autoriza a aplicação de sanções administrativas para quem desrespeitar as restrições sociais. De autoria do deputado Renan Ferreirinha, o projeto recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Há muito mais pacientes na fila de leitos do que leitos disponíveis e já passamos da triste marca de 1.000 mortes no estado. Nosso sistema de saúde já entrou em colapso e nós temos que reconhecer isso. Ouvimos muitos especialistas do Brasil e do exterior, inclusive o próprio secretário de Saúde, antes de elaborar essa proposta. A curva de contaminação com novos casos está descontrolada. Podemos chegar a 10.000 mortes por coronavírus no estado nos próximos meses. Esse é um número chocante. Infelizmente, não há outra alternativa para evitar que essa tragédia possa acontecer que não seja o lockdown. Também foi votado o projeto de lei assinado por mais de 30 deputados que autoriza o Poder Legislativo a conceder isenção no imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, nos produtos que compõem a cesta básica. Entre os produtos estão incluídos, por exemplo, açúcar, arroz, café, achocolatado, carnes, feijão e farinha de mandioca. O projeto poderá receber emendas até às 17 horas desta quinta-feira. Até o momento, 29 emendas foram recebidas. O projeto autorizativo que foi aprovado visa isentar totalmente de ICMS os produtos da cesta básica. E quais são os produtos da cesta básica? São aqueles fundamentais à população para ter comida na mesa, principalmente nesse período da pandemia. É o feijão, é o arroz, é o açúcar, é o sal, é o alho, é a carne, é o frango, é a linguiça, é a salsicha. Enfim, esses produtos é que serão isentos de ICMS, né? Exatamente para diminuírem os seus custos e aqueles mais necessitados terem comida na mesa. Na sessão ordinária desta quarta-feira, foi discutido o projeto de lei que estabelece os locais para a realização de testes de pessoas com suspeita de Covid-19. São eles hospitais, centros médicos, clínicas médicas, postos de saúde, UPAs e clínicas da família. A proposta ainda proíbe aglomerações nos locais de exame. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu 11 emendas e retorna às comissões. O projeto de lei do deputado André Ceciliano e mais 25 parlamentares estabelece a notificação compulsória dos casos de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. A proposta obriga os estabelecimentos públicos e privados que realizam testes de Covid-19 a informarem no prazo máximo de 48 horas à Secretaria de Estado de Saúde sobre casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus. O projeto foi aprovado com texto substitutivo e segue para a sanção do governador. Laboratórios, farmácias, postos de saúde, hospitais privados ou públicos estão obrigados agora a notificar a Secretaria de Estado testes realizados, positivos ou suspeitos,
Nós precisamos fazer esse levantamento epidemiológico do estado do Rio de Janeiro. E é fundamental, nós estamos acompanhando, todos dizendo aí que para cada um que você localiza que está positivo, tem mais 14 ou 15 que não estão. Então a gente precisa consolidar esses dados e nada mais fazer com que os hospitais privados, os hospitais públicos, postos de saúde, laboratórios particulares, farmácias que realizam os testes, que possam notificar em até 48 horas a Secretaria de Estado, que vai ter essa informação consolidada aqui em todo o estado do Rio de Janeiro.